E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos fazer uma rapidinha aqui, né, nessa aula, falando um pouco sobre tratamento de erros. Como que o Python ele gerencia essa parte toda, como que a gente brinca com essa ideia de tratamento de erros, né, que na verdade são exceções aqui nessa linguagem. Cara, isso aqui é um vídeo que eu deveria ter trazido há um bom tempo atrás, mas vamos lá, eu acho que esse conceito aqui é legal da gente discutir. O que é exatamente um erro em Python, né? Deixa eu mostrar um fluxo aqui, olha, bem simples, bem natural. A gente tem, na verdade, uma espécie de processamento natural, né? Uma espécie de linha reta que a gente tende a seguir no nosso código. Caso alguma coisa não entre em concordância, o interpretador do Python não vai conseguir entender um certo ponto e vai lançar uma exceção, fazendo com que a gente saia desse nosso processamento natural e vá para um outro caminho de processamento. É exatamente isso aqui que a gente vai tratar. Vamos para código aqui, porque olha só isso daqui. Eu vou fazer o exemplo mais básico e a gente vai crescendo a partir disso. Vamos supor que eu tenho o número 1, que é, por exemplo, 3. O número 2, que é 2. Eu vou pegar aqui, olha, response vai ser o número 1 dividido pelo número 2. E a partir disso, vamos printar a resposta. Isso aqui não é segredo para ninguém, né? Se eu chegar aqui, olha, Python 3 run.py, vai aparecer ali a resposta. O que acontece? Vamos supor que eu chego aqui e troco o número 2 por 0. Matematicamente não existe divisão por 0. Todo mundo já fez esse exemplo aqui quando vai falar de tratamento de erros, eu também estou fazendo, mas você vai ver onde é que a gente vai chegar com isso aqui. Eu vou chegar aqui, olha, Python 3 run de novo. Nota que aconteceu quando ele bateu exatamente nessa linha de código, ele parou o processamento, não printou a resposta e já falou, meu amigo, você tem um erro por causa de divisão de 0. E vamos lá, olha só, se eu chegar aqui, por exemplo, olha, print olá mundo, antes do erro, tudo vai acontecer normalmente. O processamento, olha, ele foi printado aqui e logo na linha em que a gente conseguiu reconhecer o erro, aí o processamento parou. Beleza, mas como que a gente consegue tratar isso daqui na linguagem? Aí é o caso de try except, né? A gente mexer com as exceções. Vamos fazer isso daqui, né? Eu vou chegar aqui em cima e vou colocar um bloco que vai se chamar try. Vou colocar todo mundo aqui dentro. Beleza. E vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, except, dois pontos, e eu vou printar aqui, olha, print, ocorreu um erro. E eu vou colocar uma carinha triste assim, ó. E aí quando a gente rodar esse programa novamente, olha o que aconteceu. O erro, ele não apareceu aqui no nosso terminal, né? O que aconteceu? Na hora em que eu descobri que o erro estava aqui, eu pulei para esse outro bloco aqui da minha exceção. E aí eu consegui ter um processamento diferente. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. O meu processamento natural, ele parou e ele foi para o processamento da exceção, né? Beleza, mas e aí, né? Como que a gente trata esse erro aqui de uma forma um pouco mais elegante? Antes da gente continuar, eu vou falar de um outro cara aqui, porque a gente não termina só com try e except, né? A gente, na verdade, tem um outro bloco aqui que se chama finally. Para que esse finally? É o seguinte, independente, caso isso aqui dê certo ou dê errado, venha para o finally. Então, mesmo se aqui a gente pegar um erro e parar nesse nosso processamento aqui de baixo, o finally vai ser executado. Vamos lá, deixa eu colocar um outro print aqui, olha. Venha para cá independentemente. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Vamos falar um pouco sobre o finally, né? Eu estou aqui, vou rodar o programa de novo. Ok, ocorreu um erro, venha para cá independentemente. Se eu trocar aqui, ó, colocar o num2 como 1, a gente vai ter todos esses prints aqui, né? Olha o que vai acontecer. Beleza, ele printou o resultado, né, do que a gente estava esperando aqui, ok, sem nenhum problema, e ele também printou o finally. O finally sempre vai ser executado,
né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque eu quero até mostrar depois, né, um caso de uso em que a gente tem todos esses elementos aqui, né, interagindo. Mas vamos continuar com a nossa brincadeira aqui nos erros. O que acontece? Vamos voltar, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa parte aqui de código, vou colocar aqui, porque eu vou querer que solte um erro. Deixa eu tirar a indentação aqui, beleza. Vamos rodar esse programa aqui, olha, desse jeito. Eu quero mostrar uma coisa. Opa, peraí. Ah, tá, é porque eu tenho que chegar aqui, ó, falar que o número 2 é 0. Para a gente soltar o nosso erro, né? O que está acontecendo? Uma coisa muito interessante aparece exatamente aqui, olha. A gente consegue ver aonde foi a linha que aconteceu o erro, né? Em qual processamento que aconteceu isso aqui. E a gente tem também a informação, né? Que a gente teve uma divisão por 0. Isso daqui, o que é isso aqui? Olha, Zero Division Error. Python trata as suas exceções como se fossem nada mais nada menos que classes. Isso mesmo, isso aqui é uma classe, tá? O erro em si é uma classe. E a gente consegue brincar com esse tipo de coisa instanciando o próprio erro dentro da exceção. Como assim? Vamos lá, eu tenho aqui o except, eu consigo fazer o seguinte, exception as exception, certo? E eu posso pegar esse elemento aqui, ó, e fazer o seguinte, eu vou printar a minha exceção. A exceção vai cair para cá. Então, deixa eu colocar aqui, olha, um 0. Deixa eu tirar essas linhas aqui. E vamos lá. Lembrando que a gente tem esse tipo de mensagem aqui, né? Eu vou printar aqui, ó, division by 0, que foi o que estava sendo apresentado, né? Lembra que a gente teve, eu vou até subir um pouco aqui no terminal, né? Olha só, zero division error. Eu consigo até checar se o erro que está acontecendo aqui, ele é esse erro, né, de uma classe que se chama Zero Division Error. Nota isso daqui, olha. Print, eu vou usar uma função que se chama isInstance. Aí eu vou conseguir verificar se a minha exceção ela é uma instância de uma classe Zero Division Error. Provavelmente isso aqui vai me dar um true, não é? Vamos lá. Deu exatamente um true, olha, ele verificou se a minha exceção é uma instância de uma classe que chama Zero Division Error. E apareceu exatamente aqui o valor de true. Sim, isso aqui é uma classe, né? E qual que é o interessante disso aqui? Qual que é o interessante desse elemento aqui ser uma classe? É porque é o seguinte, a gente consegue tratar exceções de modos gerais e de modos mais pontuais. Como assim? Olha, o jeito em que a gente está tratando aqui é uma exceção geral. Eu não estou definindo exatamente qual tipo de erro é para a gente olhar. O que eu estou falando é o seguinte, olha, se tem algum erro, não me importa qual seja, lança esse processamento aqui, que são esses dois prints. O que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu vou chegar aqui, except, zero division error, deixa eu printar aqui, colocar. Eu vou colocar aqui, olha, um print que vai ser o seguinte, olha, erro de divisão de 0 e um bando de exclamação aqui. Vou apagar esse print aqui e nota que agora eu tenho dois campos de exceções. A exceção somente para a divisão de 0 e a exceção geralzona. Vamos lá, eu vou chegar aqui, vou rodar novamente esse projeto e muito provavelmente a gente vai cair nesse bloco aqui dessa exceção. Vamos lá? Ok, olha, apareceu o meu final aqui, né? E apareceu aqui, olha, erro de divisão de 0. Ou seja, ele caiu aqui, eu entendi que foi um erro pontual, né? E aí eu continuei depois para o meu final. E por que isso aqui é interessante? Porque a gente consegue assim, processar erros que são um pouco mais centralizados. Deixa eu te mostrar uma coisa, vamos supor que aqui, olha, eu chego e mando um outro print de uma variável que chama olá, mas que eu não defini ela. Não defini minha variável olá. Olha o que vai acontecer. Vou chegar aqui, name olá is not defined.
Isso daqui foi porque a gente caiu exatamente nesse bloco aqui de exceção, né? Olha que interessante isso daqui. Eu posso até continuar com essa brincadeira e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou printar o olá para eu ver qual que é o tipo do erro que eu vou ganhar. Então vamos lá. Olha, name error, né? Então eu posso pegar o nome desse erro, posso colocar aqui, olha, except name error. Posso colocar um outro print aqui, olha. Esse valor não existe. Estou colocando totalmente a título de demonstração, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, print olá. Deixa eu identar. Nota que esse erro aqui ele está sendo colocado na frente desse erro aqui. Então, é muito provável que eu vá cair aqui, ó. Vamos lá? Olha, esse valor não existe e o finally. Então, isso daqui é o processamento em si do erro, né, do que a gente está fazendo, né? Isso aqui é uma parte bem interessante. Deixa eu mostrar um caso de uso do que está acontecendo com esse erro aqui, olha. Eu consigo utilizar dessa forma. O que eu estou fazendo aqui, né? Vamos ler um pouco de código. Olha só, def, isso daqui na verdade é um repositório em banco de dados. Eu aqui, olha, estou me conectando a um banco de dados, né? Estou pegando a conexão, estou fazendo uma query, né? Isso daqui na verdade eu estou utilizando o SQL Alchemy para fazer esse tipo de processamento, né? Estou fazendo uma query, estou buscando tudo que a gente tem lá no meu banco de dados. Se der certo, retorne esse cara aqui, ó. Agora, olha só, se eu cair no caso de não encontrar resultados, eu vou retornar none. Eu também tenho uma exceção geral, olha a exceção geral aqui, ó, em que, caso eu tenha uma exceção geral, eu quero fazer um rollback, eu quero voltar para o estado anterior do meu banco de dados, e finalmente, caso dê certo ou dê errado, eu estou fazendo um close, eu estou fechando a minha conexão, né, a minha sessão, aliás, com o banco de dados. Então isso aqui é de fato como que a gente está usando toda a parte, né, do tratamento de erros para eu mexer com o banco de dados. E agora deixa eu mostrar uma coisa aqui, olha. Essa parte aqui toda do processamento de erros, né, a gente consegue ver lá na documentação do Python falando um pouco sobre isso, né? Por exemplo, olha, tratando erros, né? Aqui, vamos ler um pouco mais de código. Se eu tiver um input que seja diferente de um número, ele vai dar um erro de valor e vai cair aqui, né? E a gente tem vários tipos de erros, né? Todos esses erros aqui, olha, são os erros básicos que a gente tem, por exemplo, do Python, né? Depois eu vou deixar esses links aqui na descrição. E aqui tem os exemplos de quais que são os erros que estão acontecendo, né? Nesses casos, o que acontece? Quando é que a gente tem que usar o processamento de erros, né? Nesses casos aqui, olha, quando a gente tem um processamento matemático extenso, ou seja, vamos supor que a gente tem uma fórmula matemática muito grande. A chance de você colocar um valor ali e dar um erro é grande, cara. Então, processa isso daí com o tratamento de erros. Quando eu tenho transformações de valores, e o que isso aqui quer dizer, né, transformação de valores? Eu tive esses dias que mexer nesse arquivo aqui, olha, e tratar todas essas informações aqui. Meu amigo, assim, a chance de eu tratar isso aqui tudo e dar um erro é grande. Então coloca um try except ali. Quando a gente tem comunicações externas, né, com DB ou banco de dados, né, HTTP, socket, então sempre que a gente for comunicar com alguma coisa externa pode dar erro, né? E quando a gente tem um levantamento de erros personalizados. Isso aqui, meu amigo, a gente vai falar exatamente na próxima aula e vai ser assim, a parte mais interessante, porque é isso aqui que vai entrar diretamente nas nossas aplicações de uma maneira bem elegante, falando sobre arquitetura de software. Mas eu vou parar por aqui. Eu acho que a gente já conseguiu falar de uma parte interessante, né, disso aqui tudo. E, bom, gente, a gente se fala na próxima aula, que vai ser também sobre erros. E até mais.